intervenção anômala ou anódina da União, onde já se viu. Essa intervenção, prevista na Lei 9469, ela prevê a possibilidade de, na verdade, qualquer pessoa jurídica de direito público intervir em causas que possam, ainda que indiretamente, ou seja, ainda que de maneira reflexa, lhe causar algum impacto meramente econômico, meramente financeiro. Ou seja, se difere da modalidade de assistência prevista no Código de Processo Civil, que exige para se autorizar o ingresso do assistente que haja um interesse jurídico na causa. Por exemplo, um sublocatário tem interesse jurídico no que o seu locador vença a demanda renovatória de aluguel, por exemplo, ou de discussão sobre o valor do aluguel. Um outro exemplo seria a seguradora nas causas em que o segurado é parte. A intervenção, então, essa modalidade de intervenção, né, chamada essa modalidade de assistência, chamada de intervenção anômala ou anódina, permite que o poder público, né, que a pessoa jurídica de direito público ingresse no feito quando presente um interesse meramente econômico, meramente financeiro. No caso da União, o STJ vai nos dizer que isso não acarreta o deslocamento da competência. O artigo 5º, parágrafo único dessa lei 9469, vai nos dizer que vai ocorrer o deslocamento da competência apenas no caso de recurso. Vai dizer que qualquer pessoa jurídica de direito público pode intervir nas causas que, ainda que indiretamente, lhe traga reflexos financeiros, econômicos, hipótese em que, para fins de recurso, serão consideradas partes. E aí o STJ vai nos dizer que, no caso da União intervindo, é o que mais nos interessa, né? Porque ocorreria o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, por exemplo, numa causa em que o Banco do Brasil é parte, que tramita perante a Justiça Estadual, e a União intervindo nessa modalidade anômala, não haveria o deslocamento da competência, exceto no caso de recurso, quando então haveria então o ingresso, a remessa dos autos para a Justiça Federal. Então, nesse caso, haveria aí a modificação da competência. O STJ diz que no primeiro momento não modifica a competência, porque o que justifica, o que move o poder público a ingressar no feito é um interesse meramente particular. Interesse meramente, econômico, financeiro, e não interesse jurídico. Por isso não se desloca a competência. Podemos colocar na ideia do interesse público secundário, né? E não do interesse público primário. E com isso, então, não há o deslocamento da competência. A melhor forma de se interpretar essa intervenção anômala, ou também chamada, né, de anódina, é no sentido de que o poder público, né, as pessoas jurídicas de direito público, podem intervir em qualquer causa, seja ela entre dois particulares ou esteja presente alguma pessoa jurídica da administração indireta de que ela tenha o controle finalístico, como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Dito isso, o que mais temos aí para falar dessa modalidade de intervenção? Recentemente, o STJ entendeu que, havendo a interposição de embargos de declaração por parte da União em processo em que ela anteriormente não figurava no feito, a competência é deslocada para a Justiça Federal. Parece um pouco estranho, mas o processo corre na Justiça Estadual, é proferido um acórdão, por exemplo, e ali a União ingressa, né, apenas nesse momento por meio de embargo de declaração. A competência o processo vai ser deslocado para a Justiça Federal e o TRF respectivo, competente, é que irá julgar esse embargo de declaração, por mais estranho que se possa parecer. Foi inclusive pergunta de primeira fase, eu não me lembro agora se na prova do TJ de Santa Catarina ou de Pernambuco, mas era prova da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. O segundo ponto é que recentemente o STJ decidiu que no caso de execuções não é possível essa forma de intervenção anômala
da União, de intervenção anódida da União. Por quê? É uma modalidade de assistência e o Código do Processo Civil começa dizendo que é possível assistência, ele começa dizendo pendendo causa. E o STJ vai interpretar dizendo que na execução ou no cumprimento de sentença já não há mais uma causa pendente. E por isso, então, não se admite a intervenção da União nos processos de execução e também nos processos, e também nas fases de cumprimento de sentença, uma vez que já não há mais o quê? Uma causa, uma lide a ser resolvida, né? Um conflito, um confronto, né? Uma crise de certeza a ser resolvida pelo Poder Judiciário. O STJ vai também esclarecer que, obviamente, nos embargos propostos é possível a intervenção, uma vez que o embargo, embora seja uma modalidade de defesa no processo de execução, né, do executado, é um processo de conhecimento.